Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto 198. Deus é o primeiro e o último. Então, iniciamos o nosso estudo sobre a Santíssima Trindade dentro das páginas do Catecismo. O ponto que nós iremos abordar hoje é um ponto central. É um ponto que a gente vai ver ele de uma forma única. Ele está dentro da primeira parte, na profissão de fé, na segunda sessão, a profissão da fé cristã, o primeiro capítulo, Creio em Deus Pai. O ponto 198 diz o seguinte: a nossa profissão de fé começa por Deus, porque Deus é o primeiro e o último, e isso fundamentado em Isaías 44, versículo 6. O princípio e o fim de tudo. O credo começa por Deus Pai, porque o Pai é a primeira pessoa da Divina Santíssima Trindade. O nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o princípio e fundamento de toda a obra de Deus. Então, como disse o 198, o número 198, este ponto do Catecismo da Igreja Católica, ele abre o primeiro capítulo da segunda sessão que trata da profissão de fé cristã e se inicia com a afirmação: creio em Deus Pai. A escolha dessa formulação ela não é aleatória, mas está profundamente ligada à teologia e também o estudo da revelação divina. O Catecismo da Igreja Católica ele vai afirmar que a nossa fé começa por Deus porque ele é o primeiro, Deus Pai, porque ele é o primeiro e o último. Isso fundamentado em Isaías 44, o princípio e o fim de todas as coisas. Também se inicia pelo Pai, por ser a primeira pessoa da Santíssima Trindade, pelo fato de que a criação é o fundamento de toda a obra de Deus. A fundamentação bíblica, ela se apresenta aqui, lembrando que Deus é a origem de todas as coisas, é a origem de tudo. E a fundamentação bíblica, como nós já citamos, Isaías 44, vai dizer o seguinte: eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. E esse texto profético afirma a unidade e a soberania absoluta de Deus, que é ponto de partida para a fé monoteísta judaico-cristã. Gênesis 1:1, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então esses fundamentos bíblicos, eles serão corroborados pelo estudo da teologia. O ato criador de Deus, ele revela como origem e fundamento de tudo que existe. No Novo Testamento, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos e age por todos e está em todos. Aqui a paternidade divina, ela está ligada tanto à transcendência quanto à imanência de Deus. E o fundamento teológico que nos apresenta aqui é que Deus Pai é o início da fé, é o início do crer, é o início do credo. O símbolo dos apóstolos, tanto nele quanto no símbolo niceno-constantinopolitano, eles começam com essa afirmação: creio em Deus Pai. Isso vai decorrer de uma estrutura trinitária da fé cristã, cuja fonte é o próprio Cristo, que constantemente se refere a Deus Pai. João 20:17. Santo Tomás de Aquino, ao tratar deste tema na Suma Teológica, afirma que o Pai é a origem sem origem. Chamamos Pai aquele de quem o outro procede. Ele é fonte de toda a divindade, fons totius divinitatis. É a linguagem tradicional do Ocidente e no Oriente também, porque o Concílio de Nicéia também vai afirmar isso. Santo Agostinho de Trinitate, no verso 14, vai dizer o seguinte: mostra que o Pai é o princípio sem princípio e que nele está o fundamento do relacionamento trinitário. Santo Agostinho diz com essas palavras: Pai é aquele que gera o Filho, e no amor recíproco deles há o Espírito Santo. É aquela tríade: o amante, o amado e o amor. A profissão de fé, então, ela começa, pois, com Deus Pai, não apenas cronologicamente, mas também ontologicamente, porque, ou seja, essencialmente, é do Pai que tudo procede.
inclusive pela geração eterna do Filho e pela inspiração do Espírito Santo. A criação também pode ser vista como o fundamento da obra de Deus. O catecismo, e eu falo agora aos catequistas de uma maneira muito direta, ele afirma que o símbolo começa com a criação, porque a criação é o princípio e o fundamento de todas as obras de Deus. E isso aqui tem que ser compreendido porque é central para a compreensão da história da salvação. Muitas pessoas podem falar, Deus não existe, aquilo. O que existe algo pantômico. Não. Deus é princípio. Sem ele, nada. E antes dele também nada. Então a criação é o início da economia divina. Toda a história da salvação é o desdobramento da relação entre Criador e criatura. O Concílio Vaticano I, na Dei Filius, vai dizer o seguinte: Deus, na sua bondade e onipotência, criou do nada e começou do tempo simultaneamente uma e outra criatura, espiritual e corporal. Também o Concílio Vaticano II, na Gaudia et Spes 36, vai lembrar que todas as criaturas têm origem em Deus e são ordenadas a Ele e com o seu fim. Um teólogo chamado Hans Urs von Balthasar, ele vai afirmar que a criação é o palco. Eu acho muito bonita essa imagem. É um palco do qual o drama da salvação desenrola e que não pode haver redenção sem criação. O ato criador de Deus, portanto, é a primeira expressão da liberdade e do amor trinitário voltando para o outro. E na profissão de fé, nós entendemos o papel do Pai pensando certos conceitos que são muito bons. Ao declarar que eu creio em Deus Pai, o que nós dizemos? Nós dizemos que o Pai é a fonte de todo ser e de toda vida. O Pai é fonte da autoridade originária da Trindade, que gera o Filho de quem procede o Espírito. O Pai é a intencionalidade amorosa de Deus, é o querer de Deus, que deseja a existência do mundo e nos chama a todos à comunhão com Ele. O Papa Bento XVI, escrevendo enquanto teólogo, na introdução ao cristianismo, ele comenta que a profissão de fé em Deus Pai não é apenas uma declaração metafísica, mas é uma experiência de confiança baseada na revelação que Cristo nos deu do Pai. Um Deus de amor, fundamentada essa expressão dele em João, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. E que deseja que todos se salvem, fundamentando, lembrando agora, 1 Timóteo 2,14. Como é que no nosso dia a dia nós podemos fazer as aplicações deste conceito? Bom, a liturgia, ela sempre inicia a profissão de fé com o credo dominical, com a invocação do Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. No ensino catequético, a parte do conhecimento do Pai como Criador, ele vai levar todos os fiéis a compreenderem essa identidade. Ou seja, nós nos identificamos como filhos de Deus. E na oração cristã, o Pai Nosso também nos revela essa centralidade do Pai. Jesus diz, quando orardes, dizei, Pai Nosso que estais no céu. E isso é o coração da vida espiritual. Enfim, como disse, o ponto 198 é um ponto central para entendimento da Trindade, do credo trinitário. Então, o ponto 198 do Catecismo da Igreja Católica, ele vai sintetizar o fundamento da fé cristã, a afirmação de Deus como Pai e a origem de todas as coisas, dando a fundamentação da Trindade como autor da criação. E essa afirmação ela é sustentada pela Sagrada Escritura, pelo magistério e pelos grandes teólogos e pais da Igreja, confirmando que começar o credo por Deus Pai é iniciar a fé a partir da sua origem mais profunda. Bom, gente boa, esse foi o ponto 198, que é Deus é o primeiro e o último. E isso aqui, para nós, é ponto de partida para um estudo que vai ficar muito bonito a partir de agora. Estamos quase chegando no número 200. Bom, vamos lá. Esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.